O OBV, muita gente, né, não só o OBV, mas o IFR e outros indicadores, muita gente bota o indicador na sua ferramenta e não tem a mínima ideia como é que eles funcionam, qual é o cálculo. Eu não consigo utilizar nenhum indicador, nenhum, zero, eu não consigo, limitação minha, eu não consigo se eu não entender para que ele serve, o que ele faz, como é que ele é calculado. E alguns indicadores, o cálculo é tão brilhante, é tão interessante, não digo brilhante de ser complexo, né? O OBV é ridículo de fácil. Qualquer pessoa, qualquer criança no terceiro ano fundamental sabe fazer cálculo de OBV. Mas o fato é, alguns indicadores são tão brilhantes, são tão interessantes, que isso, inclusive, ajuda você a acreditar no indicador. Mais do que ficar fazendo backtest do indicador, conhecer o indicador, a maneira como ele funciona, é uma excelente maneira de você ter confiança nesse indicador. Então, por exemplo, tem indicadores, eu ia até mencionar alguns aqui, mas vou ficar quieto, questão de ética, que, pô, já me ensinaram, dizem que ele é poderosíssimo, etc., mas não sei se eu sou muito burro ou tapado, eu não consegui entender o indicador. Pô, então eu não consigo utilizar, não consigo nem fazer a leitura dele corretamente. Né? Então, eu acho que quem realmente quer ser analista, quer operar bem de uma maneira profissional, tem que saber o que está fazendo. Não pode ser Maria vai com as outras e, puta, deixa eu botar esse indicador porque disseram que ele é bom. Não, não é assim que funciona. Então a minha ideia aqui é mostrar, primeiramente, como é que funciona o ABV, para que ele serve. O ABV, na prática, é um indicador que mostra o quê? O encarteiramento ou desencarteiramento por parte do mercado de um determinado ativo. Ou seja, o que é uma consolidação? Uma consolidação, por exemplo, em topo. É um desencarteiramento, ou seja, os grandes fundos que têm posições gigantescas, mas gigantescas, não são como nós, que chegam num determinado dia, estopa a posição e acabou. O cara leva semanas para estopar a posição naquele ativo. Se ele botar a quantidade que ele tem na carteira no único dia, ou que seja em 5 dias para vender, ele derruba o mercado. Ele derruba aquele papel 50%, vai, em 3, 4, 5 dias. Porque o volume vai ser tão grande, provavelmente o que está levando ele a vender é a mesma coisa que está levando outros grandes investidores, outros grandes bancos, outros grandes fundos. Então imagina, por exemplo, Credit Suisse, UBS, Previ, Petrus, Funcef, né, o André Moraes, que é um tubarão aí que eu conheço há... Imagina Coitado. todo esse povo metendo venda num papel no mesmo dia, ou na mesma semana. Acaba o papel vai a zero. Zero papel. E a gente já viu isso, a gente já viu casos aí recentes de dedo do Gotos que zeraram Procter Gamble, zeraram papéis assim na Bolsa Americana porque o cara botou um zero a mais e foi aquela mega ordem de uma vez só para venda. A gente vê isso no dia a dia acontecendo, né, André? Papéis que dão aquelas agulhadas e depois volta. Por quê? Um dedo gordo, um erro. Então imagina um grandes fundos zerando tudo, né? A própria biografia do Jesse Livermore, ele comenta, né? Uma vez ele foi convidado por alguns investidores, investidores não, desculpa, pelos sócios de uma empresa que sabiam que o próximo balanço ia ser terrível, terrível, e provavelmente a empresa estava indo em direção à concordata, chamaram ele já tinha fama e falaram, olha, Livermore, precisamos que você venda toda a nossa posição. E a gente está disposto a pagar por isso. X% do resultado dessa venda. Aí ele falou, não, tudo bem, beleza, eu topo. Agora eu preciso de uma grana adiantada. Eu falei, uma grana adiantada? Tudo bem. Quanto você quer? Ah, tantos milhões. Mas qual o objetivo? É adiantar o teu lucro? Eu falei, não, não. Eu preciso de dinheiro para comprar as ações da sua empresa. Aí os caras, você está louco? A gente está te contratando para vender a nossa empresa, vender nossa posição, e você quer comprar mais? Eu falei, amigo, para eu poder vender essa posição desse tamanho que você quer, eu primeiro preciso puxar o preço para cima. Ou seja, vamos ser agora, deixar a ingenuidade de lado e também deixar o bom mocismo de lado. Isso acontece no mercado o tempo todo. E isso não é ilegal, não é imoral, não é ilícito, não é irregular. Isso é estratégia de zerar posição, grandes posições. Para isso existem robôs para fazerem essas operações de maneira automatizada ao longo do tempo, ao longo do preço. Existem várias técnicas, vários algoritmos só para isso. Então, uma blue chip subiu 30, 40, 50%. É blue chip, grandes posições são montadas nesse papel. Um determinado banco ou alguns bancos querem zerar aquela posição. Eles vão levar semanas para fazer isso. Só que eles não podem deixar o mercado, né, entre aspas, saber que eles estão saindo fora. Por quê? Porque se eles comprarem aquele papel a 20, o papel está a 40,
né, eles querem zerar o máximo de posições possível dentro dos 40. Ou na pior das hipóteses, 38, 37. Se eles venderem tudo de uma vez, quando eles terminarem de zerar, já está em 20. Então metade do lucro foi embora zerando. Então o que eles fazem? Eles compram e vendem, compram e vendem, compram e vendem. Por isso que muitas vezes o papel não sai do lugar. Ele entra no que a gente chama de consolidação, acumulação. No caso, em topo, a gente chama de distribuição, desencarteiramento. Quando isso acontece num fundo, ou seja, grandes investidores querem montar grandes posições, é aquela acumulação, aquela consolidação no fundo. Ou seja, chama acumulação por quê? Porque eles estão acumulando aquele papel sem deixar ele subir. Então, como é que funciona isso? Dando um exemplo aqui bem tosco. O cara tem uma meta de zerar, por exemplo, 500 mil ações por dia de um determinado papel. Ele tem 5 milhões de ações. Então ele tem que zerar 500 mil ações por dia em 10 dias. Ok? É um lote gigante que ele tem que zerar de ações. Então ele começa a vender. Né? Ele começa a vender, tem que zerar 500 mil por dia, ele começa a vender 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos, e o mercado percebe, né? O mercado começa a sentir, começa a cair, começa a sumir comprador. Aí de repente ele vem e mete uma mega ordem de 150. Só que ele já vendeu 200 quilos. Vendeu 4 lotes de 50 quilos. Aí ele mete uma ordem de 150, aí todo mundo vê aquela ordem gigante no book, se assanha, fala, putz, Credit está entrando pesado na compra, vamos comprar. No entanto, ele está vendendo. Né? Ele está vendendo, só que ele vende em lotes de 50 quilos, de vez em quando vai lá, mete 100, 150, para puxar o preço para cima. E assim vai ao longo de dias, semanas. Só que isso deixa rastro. E esse rastro a gente consegue identificar através do OBV. Tá bom? Essa é a ideia do OBV. Então essa explicação é mais importante do que os exemplos que eu vou dar, para vocês entenderem como funciona o OBV. Tá ok? Então como é que é o cálculo? O cálculo é simplesmente primário. Nos dias de alta, o volume negociado é somado ao saldo anterior, ao OBV anterior. E nos dias de baixa, o volume negociado é subtraído do volume anterior. Então, por exemplo, se o fechamento é positivo, o OBV de hoje vai ser o OBV de ontem mais o volume de hoje. Se o fechamento é negativo, o OBV vai ser o OBV de ontem menos o volume de hoje. Se o fechou no 0 a 0, o OBV de ontem é o OBV de hoje. Ok? Tá entendido até aí? André, se tiver alguma dúvida, é só me interromper, tá ok? Não, perfeito, tá ok. E agora eu vou fazer uma coisa que eu faço em sala de aula no quadro branco, né? Que aqui eu botei em PowerPoint para vocês verem, que eu acho que mostra de uma maneira assim bem simplista como funciona isso. Qual é a lógica do OBV para vocês entenderem como é que é esse processo de encarteiramento e desencarteiramento que a gente vai ver através do OBV. Bom, vamos supor que eu peguei um determinado papel, né? XPTO3, e fez o IPO hoje. Começou a negociar hoje. Saiu o IPO a R$20. Volume de hoje, 150 mil papéis. Então, o OBV de hoje, 150 mil. Começou hoje, o OBV de hoje é o volume de hoje. E a seguinte, ela foi a R$21. O volume, 120 mil papéis. R$21 é acima ou abaixo de 20? Ou seja, é fechamento positivo ou negativo? Positivo. Então eu somo 120 a 150. Então meu OBV é 270 mil. Dia 12, ela deu uma pequena queda, uma corrigida. Foi a 20,70. E o volume, até maior que a véspera, 130 mil ações. Mas como o fechamento é negativo em relação à véspera, eu subtraio o saldo, né? Eu subtraio o volume do meu saldo. Então agora o meu OBV é 140 mil. Dia seguinte, ela deu mais um movimento de alta, 21,30. Um baita de um volume, 180 mil. Como foi um fechamento positivo, eu somo ao OBV de ontem. Meu OBV agora é 320 mil. Ok? Bom, dia 14, sexta-feira, véspera de final de semana, socaram o papel. Ele foi a R$20 de novo. Foi o preço de abertura. Um volume de 130 mil. Bom, como o fechamento foi negativo, meu OBV de hoje, né, é o de ontem menos 130 mil. Então, meu OBV agora é 190 mil. Ou seja, se eu estou olhando o preço, o que eu estou vendo? Que o papel estava a R$20 há uma semana e hoje está a R$20. Ou seja, não saiu do lugar. Não saiu do lugar. E eu tive dias de mais volume, dia de menos volume. Mas qual é o saldo de volume depois de uma semana de trade, de operações com esse papel? 190 mil.
o saldo é maior ou menor que no primeiro dia de negociação? É maior. Ou seja, o papel está em acumulação e os grandes investidores estão segurando o papel num patamar mais baixo para realmente acumular, acreditando que esse papel tem potencial de alta grande, e eles querem acumular no menor preço possível para aumentar sua margem de lucro nesse movimento de alta que eles estão imaginando. Ok? Eu acho que esse exemplo é fundamental para entender a força e a importância desse indicador. Não é um indicador como o IFR, MACD, estocástico, não é aquele indicador de momento. É um indicador que realmente está mostrando o comportamento, né, dos investidores. É o que a gente chama que chamava-se nos anos 60 de volume contínuo. Ok? Bom,